Após a tragédia que assolou minha cidade e transformou tudo em um cenário de devastação, minha família e eu fomos forçados a buscar refúgio em um abrigo improvisado. O local, que antes era um hotel abandonado, havia sido adaptado para receber pessoas em situação de vulnerabilidade. Cada quarto servia como lar temporário para diferentes famílias ou indivíduos, muitas vezes desconhecidos entre si. Felizmente, conseguimos manter um espaço só para nós, o que já era uma pequena vitória em meio ao caos. Contudo, nossos vizinhos eram uma mistura de personalidades complexas. Alguns lutavam contra vícios, outros enfrentavam desafios mentais, e havia também aqueles com comportamentos problemáticos. Não demorou muito para percebermos que nem todos ali compartilhavam as mesmas intenções pacíficas, e logo começamos a enfrentar situações de conflito. Entre os moradores do abrigo, conheci um homem chamado Jonas. Ele tinha traços marcantes: careca, com óculos redondos e uma barba ruiva densa, que parecia ser sua marca registrada. Aparentava ter cerca de 30 ou 40 anos e possuía uma postura amigável que rapidamente conquistou a confiança dos meus pais. Minha mãe, sempre sociável, começou a conversar com ele durante os intervalos para fumar, enquanto meu pai, embora mais reservado, também acabou engajando-se nas conversas. Essa interação inicial fez com que eu baixasse a guarda e aceitasse conhecê-lo melhor, seguindo o conselho insistente da minha mãe. No início, Jonas parecia encantador, sarcástico em suas observações, mas profundamente interessado em discussões filosóficas. Rapidamente, criamos uma conexão, trocando histórias sobre teorias conspiratórias bizarras e recordações nostálgicas de programas de TV. Porém, com o tempo, essas interações começaram a adquirir um tom desconfortável, tornando-se cada vez mais intensas. Jonas começou a revelar aspectos de sua vida pessoal que me deixavam incomodada. Ele falava abertamente sobre seu casamento fracassado e aventuras amorosas do passado, tratando-me como se eu fosse muito mais velha do que realmente era. Na época, eu mal havia completado 18 anos, mas ele parecia ignorar essa diferença de idade. Com o tempo, suas investidas tornaram-se mais diretas, incluindo flertes sutis e sugestões de algo mais sério entre nós. Embora eu estivesse acostumada a lidar com comentários inapropriados de homens mais velhos, algo na atitude de Jonas me parecia especialmente estranho. Sentia-me isolada, tendo perdido contato com meus amigos, e qualquer forma de interação externa à minha família parecia valiosa, mesmo que fosse equivocada. Tentava rejeitar suas insinuações educadamente, mas isso não parecia suficiente para afastá-lo. Em uma ocasião específica, estávamos todos reunidos do lado de fora, quando Jonas apareceu para puxar conversa. No entanto, o assunto mudou abruptamente. Ele mencionou que um dos seguranças costumava espiar pelas janelas do banheiro, supostamente para verificar se alguém estava fumando ou usando drogas. Quando meus pais ouviram isso, ficaram furiosos. Eles consideraram aquilo um ultraje, um exemplo claro das violações de privacidade que ocorriam no local. Contudo, enquanto eles debatiam a veracidade dessas acusações, eu permaneci cético. Não confiava plenamente nas histórias contadas por outras pessoas, pois sabia que muitas delas poderiam estar exagerando ou distorcendo a realidade. Decidi, então, manter distância de Jonas, sentindo que algo nele não era confiável. À medida que a atmosfera no abrigo ficava mais sombria, comecei a questionar quem realmente poderia ser digno de confiança. Certa noite, enquanto usava o banheiro, ouvi passos suaves do lado de fora. O abrigo era cercado por pomares, e às vezes era possível ouvir animais ou pessoas caminhando entre as árvores. Mas dessa vez, algo me alertou. Ao olhar pela janela, vi uma figura pálida se afastando rapidamente, como se tivesse sido flagrada tentando espiar.
Assustada, corri para contar aos meus pais o que havia acontecido. Eles imediatamente pensaram que o segurança era o culpado e foram investigar. Para sua surpresa, descobriram que o único segurança de plantão naquela noite estava na entrada principal e sua descrição física não correspondia à figura que eu havia visto. Meus pais ficaram perplexos, sem entender quem poderia ter sido. Eu, por outro lado, já tinha minhas suspeitas. O que mais me intrigou foi que ninguém mencionou o boato sobre o segurança espião. Era estranho, considerando o quanto as pessoas ali eram propensas a espalhar rumores. De acordo com Jonas, esse boato era amplamente discutido, mas o silêncio geral sobre o assunto apenas confirmou minhas dúvidas de que tudo não passava de uma mentira fabricada. Meus pais acreditaram que Jonas estava brincando ou havia sido enganado por alguém. Parte de mim, no entanto, estava convencida de que ele sabia exatamente o que estava fazendo e tinha um propósito oculto ao disseminar essas histórias. A partir de então, passei a tomar precauções extras, certificando-me de que todas as janelas estivessem bem fechadas antes de usar o banheiro. Com a chegada da primavera, o clima começou a esquentar e as roupas mais leves se tornaram inevitáveis. Parecia que isso despertou algo em Jonas, que se tornou ainda mais ousado em suas investidas. Seus comentários e gestos começaram a incomodar até mesmo meus pais, que decidiram pedir sua transferência para outro quarto. Após a mudança, tentei evitar Jonas ao máximo, permanecendo dentro do quarto sempre que possível. Mas ele não desistiu facilmente. Sempre que me via, gritava coisas do outro lado do abrigo e me lançava olhares perturbadores, especialmente quando eu passeava com meu cachorro. O que mais me preocupava, no entanto, era notar sua silhueta familiar espreitando do lado de fora da nossa janela à noite, como se estivesse nos observando enquanto dormíamos. Apesar disso, decidi não contar aos meus pais, temendo que fizessem um escândalo e nos colocassem em uma situação ainda mais difícil, especialmente durante a pandemia. Optei por guardar o segredo, esperando que o problema desaparecesse por conta própria. Mas Jonas continuou com seus jogos, tornando-se cada vez mais intrusivo. Um dia, enquanto eu estava no banheiro após um banho, distraída com música e escovando os dentes, esqueci de fechar a janela que havia deixado aberta. Foi então que senti uma sensação avassaladora de estar sendo observada. Ao olhar no espelho, vi Jonas com o rosto pressionado contra a tela da janela, me encarando de maneira perturbadora. Ele não fugiu como das outras vezes. Em vez disso, fez um gesto obsceno com a língua e sorriu. Paralisada de medo, fiquei incapaz de reagir até ouvir passos e ver alguém puxá-lo para trás. O que se seguiu foi uma cena caótica. Meu pai estava envolvido em uma briga física com Jonas, enquanto gritos ecoavam pelo abrigo. Corri para fora do banheiro e comecei a gritar desesperadamente, atraindo a atenção de várias pessoas. 2 seguranças interromperam a confusão, mas Jonas tentou culpar meu pai, alegando que ele havia iniciado o confronto. Não permiti que ele escapasse impune e contei aos guardas sobre o assédio que vinha sofrendo há meses. As autoridades revistaram o celular de Jonas e encontraram fotos minhas, algumas tiradas enquanto eu estava no chuveiro e outras enquanto eu dormia. O ângulo das imagens sugeria que ele havia estado perigosamente próximo de mim. Finalmente, Jonas foi expulso do abrigo. Apesar da sugestão das autoridades para registrar uma queixa formal, decidi não seguir em frente, aliviada por saber que ele não voltaria. Meus pais ficaram furiosos comigo por ter escondido tudo por tanto tempo, e tinham razão. Felizmente, meu pai não enfrentou nenhuma consequência legal pelo incidente. Mas desde então, ele se tornou extremamente vigilante, praticamente me seguindo para todos os lugares. Embora sua proteção fosse sufocante em alguns momentos, reconheci que trouxe isso para mim ao omitir informações importantes.
Pensar em Jonas ainda me causa arrepios, especialmente porque sei que ele tem 2 filhas. Não consigo deixar de me preocupar com elas, esperando que nunca sejam colocadas sob sua custódia. Crescer com um pai como ele seria um fardo insuportável, e ninguém merece enfrentar tal situação. Faz alguns anos que essa história aconteceu, mas até hoje ela ecoa na minha memória como um aviso silencioso sobre os desafios da vida. Eu, meu companheiro e nossa pequena filha de 3 anos decidimos embarcar em uma nova jornada ao nos mudar para o estado da Flórida, buscando recomeçar em um lugar tranquilo. Após horas intermináveis de estrada, estávamos exaustos, ansiosos para desfazer as malas e transformar aquela casa nova em nosso lar. Enquanto meus pais, que moravam nas redondezas, nos ajudavam a descarregar o carro, percebemos que os vizinhos começaram a sair de suas casas para nos dar as boas-vindas. Foi ali que conhecemos um homem chamado Ricardo. Desde o primeiro instante, algo nele me pareceu desconfortável, como se uma sombra invisível pairasse sobre sua presença. Minha filha, normalmente tão extrovertida e curiosa com estranhos, se escondeu atrás das pernas do meu marido, tremendo de medo. Isso foi suficiente para acender um alerta dentro de mim. Conversamos brevemente com Ricardo, tentando ser educados, mas nossa prioridade era organizar nossas coisas e nos adaptar à nova rotina. Mais tarde, meu pai me revelou que, enquanto voltava para o carro, viu Ricardo encarando nossa filha com um olhar perturbador. Quando questionado, ele negou qualquer intenção estranha, mas isso só aumentou minha inquietação. Por volta das 10h30 da noite, ouvimos batidas na porta. Achamos que poderia ser o jantar que havíamos pedido, mas ao abrir, lá estava Ricardo novamente. Com um sorriso forçado, ele perguntou: "Precisam de ajuda com algo?" Meu marido e eu trocamos olhares de surpresa e desconforto. Não fazia sentido ele aparecer tão tarde. Antes que pudéssemos responder, ele pediu um cigarro. Explicamos que ninguém na casa fumava, mas sua reação foi assustadora. Ele começou a gritar e bater nas paredes, perdendo completamente o controle. Felizmente, o síndico do condomínio, que morava na rua oposta, ouviu a confusão e veio intervir. Enquanto Ricardo se afastava resmungando, o síndico explicou que ele sofria de problemas psicológicos, mas que geralmente era inofensivo quando tomava seus medicamentos. Embora aliviados por aquela noite ter terminado, senti um peso no peito. Nosso novo começo já parecia comprometido. Os dias seguintes foram marcados por um padrão perturbador. Trabalhávamos em horários irregulares e quase todas as vezes que eu retornava, via Ricardo parado do lado de fora do prédio, como se estivesse esperando algo, ou alguém. No início tentei ignorá-lo, mas sua insistência em pedir cigarros e sua presença constante começaram a me incomodar profundamente. Decidimos ajustar nossos horários para evitá-lo, e por um tempo isso funcionou. Contudo, ele logo começou a aparecer durante o dia. Um episódio particularmente alarmante ocorreu quando levamos nossa filha ao parque. De repente, Ricardo surgiu do nada, dizendo que adorava crianças e que seria ótimo brincar com ela. Essa declaração fez soar todos os alarmes dentro de mim. Naquele momento, pensei que deveria ter permitido que meu marido o confrontasse fisicamente antes. Quando voltamos para casa naquela tarde, encontramos Ricardo ocupando nosso espaço de estacionamento, como se estivesse protegendo-o para nós. Ele tentou abraçar nossa filha, que gritou de medo, e se agarrou a mim como se sua vida dependesse disso. Aquilo foi a gota d'água. Furioso, meu marido pediu que eu levasse a menina para dentro, enquanto ele enfrentava Ricardo do lado de fora. Ouvi vozes altas e uma discussão acalorada, mas sabia que tínhamos chegado ao limite. Decidimos procurar o síndico novamente e expor toda a situação. Contamos cada detalhe,
Mas nossa frustração aumentou quando percebemos que nossos problemas se chocavam com a realidade de lidar com transtornos mentais. Entendíamos que não era fácil, mas ele estava assediando nossa filha e colocando nossa segurança em risco. Nossa prioridade era proteger nossa pequena. Infelizmente, as coisas pioraram. A situação chegou a um ponto em que nossa filha se recusava a sair de casa, convencida de que o homem mau estaria lá, observando-a com aquele olhar perturbador. Decidimos pressionar o proprietário, ameaçando rescindir o contrato de aluguel caso algo não fosse feito. Enquanto isso, conversei com outros vizinhos e descobri que quase todos tinham experiências semelhantes com Ricardo. Um deles contou que outro morador o flagrou, perseguindo jovens mulheres na piscina enquanto elas usavam roupas de banho. Eles o confrontaram e avisaram o proprietário, mas, como sempre, nada foi feito. Após cerca de um mês, parecia que as coisas haviam se acalmado. Ricardo desapareceu por um tempo e começamos a considerar a possibilidade de que ele tivesse se mudado. Pensávamos em nos transferir temporariamente para a casa dos meus pais, enquanto economizávamos para comprar uma nova residência. Uma noite, voltei cedo após trabalhar 11 horas seguidas. Meu marido estava viajando a trabalho e nossa filha estava com meus pais. Decidi relaxar assistindo a um filme. Estava completamente absorta na trama quando, de repente, ouvi batidas na porta. Eram aproximadamente 10 horas da noite e achei estranho alguém aparecer sem avisar. Antes que eu pudesse alcançar a porta, a maçaneta começou a tremer violentamente. Então ouvi a voz de Ricardo gritando: "Abra esta porta agora!" O medo tomou conta de mim. Peguei meu celular e uma faca afiada da cozinha. Esconder-me no armário pode parecer clichê, mas preferi criar distância entre nós, caso ele conseguisse entrar. Liguei para os serviços de emergência e soube que outros vizinhos também haviam feito o mesmo. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvi sirenes e vozes de policiais do lado de fora. Só então me senti segura o suficiente para abrir a porta. Lá estava um policial imobilizando Ricardo no chão, enquanto o proprietário gritava e empurrava os agentes, exigindo que soltassem o homem. No final, ambos foram detidos. Ofereci meu depoimento e todos os meus vizinhos corroboraram minhas palavras, compartilhando suas próprias experiências com Ricardo. Uma vizinha gentil, que frequentava a igreja local, entrou em contato com meu marido e meus pais para atualizá-los sobre o ocorrido. Ela até ofereceu sua casa para que eu ficasse aquela noite, mas sinceramente não consegui dormir. Ainda podia ouvir os gritos de Ricardo ecoando em minha mente. O que descobrimos depois me deixou ainda mais apavorada. Ricardo era um criminoso sexual registrado. Rumores sugeriam que o proprietário sabia disso, mas o ignorou propositalmente porque a família de Ricardo lhe pagava um extra para permitir que ele permanecesse no local. Isso me revoltou. Além disso, soubemos que ele não tomava seus medicamentos havia meses. O mais assustador foi quando ele tentou convencer a polícia de que nossa filha era dele e que a havíamos sequestrado. Não sei se ele estava delirando ou apenas tentando justificar suas ações, mas aquilo me deixou gelada. No final, Ricardo foi enviado para uma instituição, não sei se uma prisão ou um hospital psiquiátrico. Quanto ao síndico, o escândalo foi inevitável. Ele foi demitido e praticamente expulso da cidade. Recebemos 3 meses de aluguel grátis como compensação, mas isso não bastava. Estávamos emocionalmente exaustos e decidimos vender a maioria de nossos pertences para nos mudar temporariamente para a casa dos meus pais. Agora, algum tempo depois, posso dizer com alívio que temos uma nova casa. Nossa filha superou o trauma e voltou a brincar livremente ao ar livre. Hoje, somos extremamente cuidadosos ao verificar os antecedentes de nossos vizinhos. Não queremos correr mais riscos.
Depois de muitas conversas e reflexões, minha esposa Clara e eu decidimos dar um passo ousado. Resolvemos abandonar a rotina cinzenta da cidade grande e buscar um recomeço em um destino ensolarado, onde o clima quente prometia dias mais leves e felizes. Passamos semanas procurando o lugar ideal, até que encontramos um pequeno apartamento em um prédio antigo. Embora não fosse muito espaçoso, o ambiente tinha uma atmosfera acolhedora que nos conquistou imediatamente. Parecia perfeito para nós dois. No início, tudo parecia caminhar bem, mas logo eventos inusitados começaram a perturbar a tranquilidade do nosso novo lar. Certa noite, saí para descartar o lixo. Ao descer as escadas, percebi uma figura sentada nos degraus, batendo algo repetidamente nas mãos. A pessoa estava de costas para mim, então não consegui ver o que estava fazendo. Quando me aproximei, algo me deteve. Olhei para baixo e vi que a mão daquela figura estava agarrada ao meu tornozelo. "Me solta, seu maluco!" gritei, tentando me livrar com movimentos frenéticos. Mas, para minha surpresa, ele começou a rir. Aquela risada ecoou pelo corredor, deixando-me completamente confuso. Após alguns segundos de luta, finalmente consegui me desvencilhar. Fiquei furioso, pronto para confrontá-lo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma voz feminina gritou: "O que você está fazendo?" Virei-me e vi uma mulher idosa, frágil, aproximando-se com passos apressados. "Estou chamando a polícia", avisei, ainda nervoso. Ela explicou com a voz trêmula que aquele homem era seu filho e que ele não estava bem mentalmente. Virei-me para olhá-lo e percebi que realmente havia algo estranho em sua postura e comportamento. Desliguei o telefone, terminei de colocar o lixo fora e voltei para dentro de casa, sentindo-me incomodado com toda a situação. O que mais me intrigou foi a reação das outras pessoas que passavam pelo local durante a confusão. Elas me olhavam como se eu fosse o responsável pelo caos. Quando contei o ocorrido para Clara, ela riu, achando graça da situação. "Eu queria ter visto isso", disse ela, com aquele sorriso que sempre me desarmava. Tentei esquecer o episódio, mas naquela noite algo me impediu de dormir. Ouvi barulhos vindos de fora e me virei na cama enquanto Clara dormia profundamente. Finalmente decidi sair para investigar. No corredor, ouvi gritos e batidas como se alguém estivesse brigando. Ao espiar pela escada, vi o mesmo homem que havia agarrado meu tornozelo. Dessa vez, ele estava batendo a cabeça contra a parede enquanto sua mãe tentava contê-lo. Quando percebeu que eu o observava, ele parou por um momento, mas logo correu em minha direção. "Que diabos está acontecendo?" exclamei, mas antes que pudesse reagir, ele me atingiu e eu caí no chão. "O que você pensa que está fazendo?" pensei, tentando afastá-lo. Ele era forte e a luta foi mais difícil do que imaginei. Consegui desferir um soco certeiro em seu rosto, o que o fez recuar momentaneamente. Sua mãe, no entanto, começou a gritar, acusando-me de machucar o filho. Ele finalmente se levantou, segurou o rosto e fugiu para o apartamento, deixando um rastro de sangue pelo caminho. Outro vizinho apareceu na escada naquele momento. "Você está bem?" perguntou, olhando para mim como se eu falasse outra língua. Respondi que o homem era um perigo, mas ele apenas assentiu e seguiu seu caminho sem dizer nada. Na manhã seguinte, ao abrir a porta para sair, fiquei paralisado. Havia uma poça de sangue bem ao lado da entrada. Sabia que aquilo tinha relação com o homem e sua mãe, então decidi ir até o apartamento deles para resolver a situação. Bati na porta e quando a mulher atendeu, eu disse: "Senhora, precisamos conversar. O que aconteceu ontem? Tem sangue na minha porta. Acho melhor chamar a polícia. Seu filho é uma ameaça e está fora de controle." Ela me encarou com um olhar frio e respondeu: "Meu filho está dormindo. Não o culpe pelo que aconteceu. Tenho certeza de que você fez isso porque tem algo contra pessoas diferentes." E bateu a porta na minha cara. Quando cheguei em casa à noite, Clara me contou algo estranho que havia acontecido enquanto eu estava fora.
Ela estava lendo quando ouviu batidas na porta. Ao abrir, encontrou algo pendurado na porta. Um pequeno crânio que parecia pertencer a um pássaro. Assustada, ela chamou a polícia, mas eles não deram muita atenção. Apenas disseram para ficar alerta e ligar novamente caso algo mais acontecesse. Ao ouvir isso, tive certeza de que o vizinho louco estava por trás de tudo e sabia que precisava tomar uma atitude. Decidi confrontá-los novamente. Bati na porta do apartamento, mas não obtive resposta. Quando já estava prestes a desistir, uma mulher saiu de outro apartamento e me disse: "Você está perdendo seu tempo. Não há ninguém lá." Fiquei perplexo. Eles tinham sumido. Voltei para casa frustrado e fui para a cama com Clara. Naquela noite, ela parecia tranquila, enquanto eu estava completamente agitado, revivendo os eventos na minha mente. Finalmente consegui pegar no sono, mas por volta das 3 da manhã, um barulho estranho me despertou. Vinha da cozinha. Saí da cama ainda sonolento e fui investigar. Quando acendi a luz, algo me atingiu no rosto. Era um pombo voando desesperadamente pelo cômodo. Então me lembrei do crânio de pássaro e da imagem do vizinho louco. Soube naquele momento que ele estava envolvido. Corri para o quarto, procurando por Clara. Para minha sorte, ela estava dormindo profundamente. Uma sensação de alívio tomou conta de mim. Mas ao ouvir um barulho atrás de mim, virei-me rapidamente. Lá estava o homem, sorrindo e segurando algo nas mãos. "O que você tem aí?" perguntei, tentando manter a calma. Ele ergueu a mão lentamente, revelando um pombo morto. Meu coração disparou, mas eu sabia que precisava manter a serenidade, especialmente por Clara. "Isso não é bom, cara. Está na hora de ir embora", eu disse, tentando soar firme. Ele continuou me encarando, imóvel. Aproximei-me devagar, tentando guiá-lo para a saída. Parecia que estava funcionando, mas então ele viu um biscoito sobre a mesa e olhou para ele com fascínio. "Ah, você quer o biscoito? Pode pegar, se quiser", ofereci, tentando distraí-lo. Ele me encarou desconfiado, mas acabou pegando o biscoito e indo embora sem causar mais problemas. "Graças a Deus", pensei, aliviado. Contei tudo a Clara assim que ela acordou. Ela estava relaxada, como se nada daquilo fosse real. Decidi esperar até a manhã seguinte para tomar qualquer decisão. No caminho para o trabalho, passei pelo apartamento do vizinho e notei que a porta estava aberta. Curioso, olhei para dentro, mas fiquei surpreso ao ver que o lugar estava completamente vazio. Operários faziam reparos no espaço. "Com licença, eles se mudaram?" perguntei, esperançoso de que aquela loucura tivesse chegado ao fim. Os trabalhadores se entreolharam como se eu tivesse dito algo absurdo. "Quem se mudou?" um deles perguntou. "Você conhece o homem e sua mãe?" respondi. "Senhor, este apartamento está vazio desde o ano passado. Alguém comprou recentemente", ele explicou. Fiquei sem palavras. "Você os viu?" Uma voz interrompeu meus pensamentos. Era a senhora do apartamento em frente. "Você os vê também às vezes", ela disse. "O que você quer dizer com isso?" perguntei confuso. "Maria e Paulo morreram anos atrás. Ele tinha problemas mentais e, em meio a uma crise psicótica, matou a mãe e depois cometeu suicídio", ela explicou com uma mistura de tristeza e medo no olhar. "Acho que você os vê também, mas não se preocupe. Ele é um cara legal. Na maioria das vezes", acrescentou, antes de fechar a porta, deixando-me ali paralisado, sem saber o que pensar. Então, todo aquele tempo, eu tinha estado em contato com fantasmas. Naquele momento, uma dor aguda explodiu na minha cabeça. Era insuportável. Caí no chão, segurando a cabeça com as mãos, tentando amenizar o sofrimento. Em um determinado ponto, desmaiei. Quando recobrei a consciência, estava no hospital. Minha mãe estava ao meu lado. "Como você está, meu filho?" ela perguntou suavemente. "Onde está Clara?" indaguei, ansioso. Ela hesitou antes de responder. "Meu querido, Clara se foi. Ela morreu há 5 anos. Você precisa deixá-la partir de uma vez por todas.
Você não tem tomado seus medicamentos há meses e sabe muito bem o que isso pode causar. Lembra do caso dos nossos vizinhos Maria e Paulo? Olhe no que isso resultou. Você realmente quer acabar do mesmo jeito? Naquele instante, todas as memórias colidiram na minha mente como um trem desgovernado. Lembrei-me da morte de Clara, da tragédia dos vizinhos, do meu diagnóstico de esquizofrenia. Tudo fazia sentido agora. Recebi alta do hospital e minha mãe me convenceu a voltar para casa com ela. Desde então, ela nunca deixou de me lembrar de tomar meus medicamentos todos os dias. Sinto falta de Clara, mas pelo menos nunca mais vi Maria, Paulo ou o vizinho estranho do outro lado da rua. Era o início da década de 90 e eu tinha por volta de 12 anos. Minha família residia em uma pequena área rural, próxima à cidade de Kansas City. Acredite, aquele lugar mudou drasticamente desde então. Hoje está repleto de construções modernas e veículos transitando sem parar, mas naquela época era um refúgio de paz. A estrada onde morávamos era de terra batida, com pouquíssimo tráfego. Na verdade, os únicos carros que passavam eram dos vizinhos, já que nossa rua contava com apenas algumas casas espalhadas. Em frente à nossa propriedade havia um vasto campo de milho e um punhado de árvores gigantescas. Eu tinha amigos da mesma idade que viviam nas redondezas e juntos decidimos que seria uma ótima ideia construir um esconderijo secreto entre as árvores. Todos os dias, nós atravessávamos a estrada para brincar ali, criando aventuras como se fôssemos personagens de um filme de criança. Certa tarde, enquanto eu estava com um dos meus colegas, percebemos algo incomum. Um carro preto começou a percorrer lentamente a estrada. No começo, achei que fosse algum morador local, já que as ruas estreitas, às vezes, exigiam que as pessoas dirigissem devagar. Mas aquele veículo chamou minha atenção porque sua velocidade era quase irreal, como se o motorista estivesse inspecionando cada detalhe ao redor. Além disso, nunca tínhamos visto aquele automóvel antes. Cada vez que ele passava, eu notava que o condutor me encarava por alguns instantes. Durante aquela tarde, avistei o carro pelo menos 3 ou 4 vezes, mas não dei muita importância. Pensei que talvez o motorista estivesse perdido ou simplesmente curioso sobre nossas brincadeiras. No entanto, quando meu amigo foi embora, a situação mudou. O mesmo carro preto reapareceu, mas dessa vez ele parou bem à minha frente. O motorista me olhou fixamente, com uma expressão que me deixou desconfortável. Um calafrio percorreu minha espinha e lembrei-me imediatamente dos conselhos do meu avô. Jamais converse com desconhecidos, e se alguém tentar te pegar, corra e grite. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu tentava decidir o que fazer. Se eu fugisse para o lado oposto, acabaria no denso milharal. Mas se escolhesse correr para casa, teria que atravessar a estrada e passar perto do carro. Meu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Enquanto hesitava, notei que o homem inclinou-se para o lado dentro do veículo, como se estivesse procurando algo. Não sabia o que ele fazia, mas algo dentro de mim gritava para que eu agisse rápido. Quando finalmente decidi que precisava escapar, ele abriu a porta do carro e vi suas botas pesadas tocarem o chão. Sem pensar 2 vezes, disparei em uma corrida desesperada, mantendo os olhos fixos no caminho de entrada. Foi então que o homem fechou a porta do carro e deu a marcha ré. Se eu tivesse demorado mais 1 segundo, não sei o que poderia ter acontecido. Enquanto corria, senti o vento cortante atrás de mim. O carro parecia estar ganhando terreno rapidamente. Gritei com todas as minhas forças enquanto atravessava a estrada em direção ao portão de madeira. O barulho da minha voz em pânico fez meu avô sair apressado de casa. Quando me virei para apontar o veículo, ele já havia desaparecido. Tudo o que restava era uma nuvem de poeira levantada pela estrada enquanto o carro sumia na distância. Naquela noite, tive um sonho terrível.
Nele, eu corria desesperadamente por uma estrada interminável de terra, suando e ofegante, enquanto o carro preto se aproximava cada vez mais. O motorista sorria de forma sinistra, como se estivesse se divertindo com meu medo. Acordei assustado, chorando e gritando por ajuda. Meus pais vieram correndo ao meu quarto para ver o que havia acontecido. Passei boa parte da noite no quarto deles, ainda atormentado pelas imagens do pesadelo. Com o tempo, os sustos diminuíram, mas a memória daquele dia permaneceu viva. Hoje, quase 30 anos depois, ainda me lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Não tenho dúvidas de que aquele homem representava um perigo real. E se eu não tivesse seguido meu instinto de correr, talvez meu destino fosse diferente. Frequentemente, escuto histórias sobre crianças que desapareceram em nossa região durante os anos 90 e não posso evitar me perguntar se aquele desconhecido estava envolvido. É um mistério que provavelmente nunca será resolvido. Os ensinamentos do meu avô ficaram gravados em minha memória. Quando eu tiver filhos, certamente vou repetir essas lições para eles. Nunca confiar em estranhos e sempre buscar ajuda caso sintam qualquer ameaça, porque na vida a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer história inventada. Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos e é algo que ainda me intriga profundamente. A nossa casa tinha um segundo andar compacto, com um corredor que conectava 4 cômodos. À direita ficava o quarto dos meus pais, em frente o banheiro, e à esquerda estavam os quartos da minha irmã e o meu. Era uma tarde comum e eu estava no banheiro me arrumando sem pressa. Enquanto cuidava do que fazia, notei, pelo canto do olho, um movimento estranho vindo da escada. Algo grande e escuro. Virei rapidamente para olhar e, para minha surpresa, vi um enorme cachorro preto subindo os degraus com passos apressados. Seu pelo era grosso e ele parecia determinado a chegar ao topo. Aquela visão me paralisou por um momento. Nós não tínhamos cachorro, mas os nossos vizinhos tinham um grande cachorro preto chamado Max. Talvez ele tivesse entrado na casa de alguma forma, pensei. Antes que pudesse reagir, vi o animal alcançar o patamar e virar à direita, entrando no quarto dos meus pais. Minha primeira reação foi proteger os nossos gatos, que costumavam andar pelo corredor. Saí correndo do banheiro e bati a porta do quarto dos meus pais, prendendo o cachorro lá dentro. Fiquei ali no corredor, meu coração disparado, e gritei pela minha mãe. Mãe, vem rápido, eu acabei de prender um cachorro enorme no seu quarto, acho que é o Max. Ela subiu as escadas rapidamente, com um olhar de confusão e preocupação. Enquanto ela se aproximava, tentei explicar o que havia acabado de acontecer, descrevendo o cachorro e como o tinha trancado no quarto. Minha mãe me pediu para ficar onde estava e abriu a porta com cuidado. Ela entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Eu estava imóvel, esperando ouvir um latido, um som de patas ou qualquer sinal da presença do cachorro. Mas nada aconteceu. Cerca de 1 minuto depois, ela saiu do quarto com uma expressão estranha, meio desconfiada, e disse apenas, muito engraçado. Aquilo me deixou confuso. Perguntei, o que você quer dizer com isso? Ela respondeu quase rindo. Não tem cachorro nenhum lá dentro. Eu simplesmente não consegui acreditar. Corri para dentro do quarto e comecei a procurar por todos os cantos. Olhei embaixo da cama, atrás dos móveis, em cada canto possível. E, de fato, o quarto estava vazio. Fiquei completamente desconcertado. Era impossível que o cachorro tivesse saído sem eu ver. Estávamos no 2º andar. E todas as janelas estavam fechadas com telas. Desde o momento em que bati a porta até ela abrir, eu não me afastei da entrada por 1 segundo. Minha mãe, por outro lado, parecia convencida de que tudo não passava de uma brincadeira ou da minha imaginação fértil, mas eu sabia que não era nada disso. Eu tinha visto aquele cachorro claramente.
E o fato de ele simplesmente desaparecer sem deixar vestígios era algo que me assombrava. Até hoje, não consigo encontrar uma explicação para o que aconteceu. Foi uma alucinação? Algum tipo de fenômeno sobrenatural? Ou será que, de alguma forma, por um breve momento, percebi algo de outro plano de existência? Sempre fui uma pessoa prática, que busca respostas racionais para as coisas. Mas esse evento, em particular, continua sendo um mistério. Ele desafia tudo o que eu entendo como realidade e me faz questionar o que é possível e o que não é.